Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Iniciamos mais um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Isaías, capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versos 1 a 6. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A grande questão não é o fato de sermos pecadores. A grande questão é: Deus nos deu graça, Deus nos deu salvação por intermédio de seu Filho Jesus. O problema não é quando chegamos diante do médico e ele nos diz: você tem uma enfermidade grave. A grande questão é, ele diz: você tem uma grave enfermidade, mas tem cura. Há salvação para o pecador. E essa salvação está na graça de Deus, revelada através de seu Filho Jesus. Vamos, neste momento, adorar ao Senhor, adorar ao nosso Deus, pela salvação que Ele nos concede através do seu Filho Jesus, que levou sobre si toda a nossa vergonha, que levou sobre si toda a nossa dor, que levou sobre si todo o nosso pecado. Oremos. Bondoso Pai, louvamos o teu santo e glorioso nome pela salvação que temos em Cristo Jesus. Certamente toda vergonha, toda dor, toda humilhação devidos ao nosso pecado, toda condenação, ó Deus, foi lançada sobre o teu Filho Jesus. Obrigado, ó Deus, por tão grande salvação que temos através do teu Filho amado. Nós te adoramos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus cantando o hino de número 336. Hino de número 336.
Livro do profeta Isaías, novamente. Agora, capítulo 59. Livro do profeta Isaías, capítulo 59. Faremos a leitura apenas dos versos 1 e 2. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2. Leiamos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que vos não ouça. Nosso Deus é gracioso, mas não pode haver comunhão entre Deus e o pecado. É necessário que nos arrependamos, que nos voltemos a Ele com arrependimento e fé, para que dessa forma tenhamos comunhão com Ele através do seu Filho Jesus. Curve a sua cabeça, oremos mais uma vez. Bondoso Pai, nesse instante nos achegamos à Tua casa, à Tua palavra, à Tua presença e reconhecemos, ó Deus, os nossos pecados, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos, ó Deus, que necessitamos do Teu perdão. Purifica, ó Deus, nossos corações e mentes, santifica-nos, ó Deus, a cada dia, para que possamos desfrutar sempre da Tua presença. Nós te louvamos, nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 88. Hino de número 88 do Inário Novo Cântico. Senhor, ainda cintila.
por amor, o Senhor entregou o seu Filho por nós, pelos nossos pecados. Convido você para a nossa meditação nesta noite, a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Oremos mais uma vez. Bondoso Pai, o Senhor inspirou esta palavra para a nossa instrução, para a nossa salvação, para que creiamos no Senhor e descansemos na Tua graça. Rogamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale com cada um de nós, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, edifica-nos, transforma-nos. É a nossa oração em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Quando falamos em igreja primitiva, geralmente vem à nossa mente um estereótipo de uma igreja perfeita. Quando pensamos em igreja primitiva, nós lembramos dos apóstolos e muitas vezes falamos que bom seria se a igreja de hoje fosse semelhante, que a igreja de hoje fosse como nos tempos antigos, que a igreja voltasse aos tempos da igreja primitiva. Lê do engano. A igreja primitiva, de longe, não era uma igreja perfeita. Vemos dificuldades, vemos problemas, até mesmo dentro do colégio apostólico. Vemos Paulo chamando a atenção de Pedro. Então, a igreja primitiva não foi, em momento algum, uma igreja perfeita. E quando nós falamos de igreja problemática, nos vem à mente logo, na minha mente vem logo a imagem da igreja de Corinto. Era uma igreja dividida, uma igreja que não reconhecia a autoridade de Paulo. Todo tipo de problema nós encontrávamos nessa igreja, até mesmo incesto havia nesta igreja. E neste texto que lemos, Paulo está falando a respeito de disputa entre os irmãos que estavam levando essas disputas, não estavam resolvendo essas disputas em amor, mas estavam levando esses problemas para os tribunais mundanos, para os tribunais pagãos. E ele censura, dizendo que nós, e como igreja, nós deveríamos resolver os nossos problemas entre nós. Como igreja, nós deveríamos conversar uns com os outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, e não levar os nossos problemas para os tribunais mundanos. É claro que a justiça, ela é para todos. Estamos numa sociedade democrática e, como tal, temos o direito, sim, de clamar pelos tribunais. Porém, como um protótipo, como um modelo
de uma nova sociedade, de uma sociedade baseada na fé, de uma sociedade baseada no amor. Nós deveríamos resolver os nossos problemas em amor. E Paulo, ele cita aqui muitos pecados. Vocês foram esses pecados, vocês na sua vida pregressa, vocês praticaram tais pecados, mas agora vocês foram lavados, mas agora vocês são santificados pela graça de Deus. Hoje, dia 28 de junho, a sociedade celebra o Dia do Orgulho LGBTQI. E nós vamos meditar um pouco sobre isso. Nós vamos meditar um pouco, porque Paulo, ele cita aqui, dentre os pecados, ele cita alguns pecados como efeminados e sodomitas. São dois tipos de homossexualismo. O que Deus pensa a respeito disso? Vamos pensar exatamente sobre isso. Homossexualismo na visão de Deus. Homossexualismo na visão de Deus. O que Deus pensa sobre o homossexualismo? É algo tão difundido em nossa sociedade, é algo tão normal, mas o que Deus pensa a respeito do homossexualismo? A primeira questão que nós encontramos no texto é: na visão de Deus, no pensamento de Deus, homossexualismo é pecado. Na visão de Deus, homossexualismo é pecado. Veja o que Paulo diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Nos nossos dias, dizer isso é pesado. Nos nossos dias, dizer isso, nós somos censurados e até mesmo acusados de crimes por afirmar o que a Bíblia nos diz. Na visão de Deus, homossexualismo é pecado. Em momento algum, a igreja pode se calar a respeito disso. Fato é que muitas igrejas já não apenas calaram, mas cederam às pressões da sociedade. Estão dizendo que isso é um comportamento extremamente normal e extremamente aceito. Não. Deus disse desde Gênesis, Deus disse, homossexualismo é pecado. E aliás, desde o Antigo Testamento, Deus disse que o homossexualismo é pecado. Desde a lei de Moisés foi estabelecido que um homem não se deitaria com outro homem, ou uma mulher se deitaria com outra mulher. Portanto, homossexualismo é, na visão de Deus, no pensamento de Deus, pecado. Você pode dizer: a igreja, ela é homofóbica, a igreja, ela é preconceituosa. De maneira alguma. De maneira alguma. Eu te desafio a encontrar uma religião que permita que os homossexuais tenham tanta liberdade. Em que país, ou em que país cuja religião predominante os homossexuais podem sair em praça pública e falar mal da religião predominante? Somente o cristianismo? Talvez o judaísmo. Mas perceba, o cristianismo é o cumprimento do judaísmo. Deus é amor. E nos países cristãos, mesmo que nós não reconheçamos, ou mesmo que nós reconheçamos o homossexualismo como pecado, nós amamos, respeitamos e damos voz aos homossexuais. Nós vemos aí que nos países cristãos, artistas homossexuais têm grande liberdade, eles demonstram o seu trabalho, têm milhões de seguidores, são pessoas ricas.
Prosperidade essa que não encontrariam em outra religião, ou países cuja religião predominante fosse outra. E nós temos visto que grandes empresas têm colocado ali a bandeira na sua timeline, ou na figura no avatar ali de suas redes sociais. Grandes empresas multinacionais têm colocado ali no seu banner o apoio à sociedade LGBTQI. Agora, pergunta se essas empresas, elas colocaram ou trocaram a figurinha ou a imagem de suas redes sociais na China, ou Cuba, Rússia. Não trocaram, né? Não trocaram, porque se elas colocarem ali, elas perdem dinheiro. Apoiar o movimento LGBT em países cristãos é muito fácil. Ninguém vai rejeitar essas empresas, ou poucas pessoas rejeitarão essas empresas. Elas não sofrerão sanções legais por apoiar o homossexualismo. Mas em países cristãos, eles abertamente fazem apoio. Por quê? Porque o cristianismo é uma religião de amor. Porque o cristianismo, ele abraça a diversidade. Portanto, a religião cristã, ela em momento algum ela é homofóbica. Pelo contrário, não existe uma religião mais plural do que a religião cristã. Não existe no mundo uma religião que aceite o pensamento diverso como a religião cristã. Nós entendemos que o homossexualismo é pecado. Sim, a igreja, ela, num determinado momento da história, ela foi radical e reagiu de certa maneira, sim, e entendemos que a igreja errou naquele período. Mas nós não defendemos por conveniência. Como grandes empresas pelo mundo, como grandes multinacionais, não. O que pensamos não é por conveniência, é por convicção. Nossa convicção é que homossexualismo é pecado. E ponto. Isso não é razão para perseguirmos, isso não é razão para maltratarmos, isso não é razão para perseguirmos esses homossexuais, ou os homossexuais, de maneira alguma. Como cristãos, a nossa postura em relação a eles deve ser de respeito e amor, como sempre foi. O que Deus pensa sobre o homossexualismo é pecado. Em segundo lugar, na visão de Deus, ele não difere de qualquer outro pecado. Na visão de Deus, ele não difere de qualquer outro pecado. Novamente, capítulo 6, nos diz: não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Perceba que Paulo aqui não elenca uma hierarquia de pecados, mas ele coloca lado a lado: mentirosos, ladrões, adúlteros. E quantas vezes certas pessoas escolhem exemplos para criticar a igreja, como, por exemplo, há tempos atrás era costume, e ainda há nas cidades, mas havia prostíbulos nas cidades. É claro que ainda existem, mas antigamente era como que tradição a frequência nestes prostíbulos por parte dos homens,
e esses homens eram defensores da moral e dos bons costumes. Esses homens eram os mesmos que criticavam e rejeitavam os homossexualismos, ou os homossexuais. Mas o que o texto está nos dizendo aqui é que tanto um quanto o outro são pecado. Deus não olha para o pecador e faz uma distinção entre pecados, de maneira alguma. Pecado é pecado na visão de Deus. Adúltero, homossexual, mentiroso, nós é que fazemos essa separação, nós é que fazemos essa diferenciação. Ah não, esse aqui, uma mentira é um pecadinho branco, a mentira é um pecado pequeno, matar já é um pecado grandioso, já é um pecado mais perigoso. Não, somos nós que fazemos essa degradação ou fazemos essa diferenciação entre pecados. Todo ele mancha a santidade de Deus, todo pecado afronta a santidade de Deus e, portanto, devemos rejeitar tanto um quanto o outro. Existem dois tipos de pecadores, há dois tipos de pecadores: remidos e não remidos. Pecadores remidos são aqueles que reconhecem que são pecadores. Pecadores remidos são aqueles que sabem que são pecadores e confessam seus pecados a Deus e entregam a sua vida a Cristo Jesus. E há os pecadores não remidos, que são aqueles que, por mais que reconheçam que aquilo que fazem é errado, continuam na sua postura e não entregam sua vida a Deus. Não existe um ser humano sequer que não seja pecador. Todos nós pecamos, não existe um justo sequer na face da terra, não existe um sequer. A Bíblia nos diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. E até mesmo Maria, no seu cântico, a mãe de Cristo, ela diz: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Até mesmo Maria foi salva pela graça de Cristo Jesus. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. O meu pecado não é melhor do que o seu, o meu pecado não é mais leve que o seu. O pecado do cristão, ele não é mais leve, ele não é melhor do que o pecado do outro. A grande questão é a culpa do pecado daquele que creu em Cristo. A culpa do pecado do cristão foi lançado sobre Cristo Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si a culpa do nosso pecado. Nós, como igreja, não temos o direito, em momento algum, de tirarmos chacota de alguém, de rejeitarmos alguém por causa do pecado. Somos pecadores como qualquer outro. A diferença é que o nosso pecado foi assumido por Jesus. Há pecados que nos revoltam mais do que outros. Há alguns que nos causam repulsa. Mas em momento algum temos o direito de rejeitar alguém porque não concordamos com a sua atitude ou porque não concordamos com o seu pecado. Há um pastor, reverendo Frederick Jenkins, e há algum tempo eu li que essa frase foi atribuída a alguém mais antigo, mas ele dizia, todos que o conheceram lembravam de sua frase. Ele sempre dizia: um crente, ou pregar o evangelho, é um mendigo dizendo para o outro onde tem pão de graça. Ser cristão é um mendigo dizendo para o outro onde tem pão de graça. Nosso pecado não é mais leve, não é melhor do que o pecado do outro. Nós não temos o direito de condenar, de apontar o dedo e condenar alguém. A igreja primitiva fez isso com Paulo. A igreja primitiva não aceitava ele a princípio,
porque ele perseguia os cristãos, ele prendia os cristãos, ele maltratava os cristãos. E no momento em que ele se converte, ele chega na igreja, todos o rejeitam, ninguém quer ficar perto dele. E então Barnabé vai até ele, o abraça e o leva para Antioquia. Isso é cristianismo. É pregar o evangelho, pregar a graça de Deus. É abraçar aqueles pecadores que se arrependem, que aceitaram verdadeiramente a Cristo Jesus. Nós que nos arrependemos dos nossos pecados, nós estamos numa luta diária, porque a culpa do nosso pecado foi lançada sobre Jesus, a culpa do nosso pecado foi levada pelo Senhor Jesus. Ele derramou o seu sangue, ele derramou a sua alma pela culpa dos nossos pecados. Mas o pecado ainda habita em nós, ainda somos pecadores. Nosso coração tem desejos errados, desejos escusos todos os dias. Lutamos contra o pecado todos os dias. Vezes perdemos, vezes ganhamos, mas estamos lutando contra o pecado todos os dias. A luta contra o pecado é uma luta diária. E cada um de nós tem o seu calcanhar de Aquiles. Cada um de nós tem a sua luta peculiar. Portanto, meus amados irmãos, como igreja, amemos os pecadores, preguemos o evangelho a eles. E penso que o orgulho espiritual também é um pecado, porque olhamos para as pessoas e fazemos como os fariseus: ainda bem que eu não sou como aquele, ainda bem que eu não sou como aquele homem ou como aquela mulher. Não. Preguemos o evangelho da graça, porque somente o evangelho transforma um pecador num pecador arrependido. Até a volta de Cristo Jesus, ainda enfrentaremos a morte e o pecado. Até a segunda vinda de Cristo Jesus, a nossa luta será diária, a nossa luta é a cada instante. Até a vinda de Cristo, até a segunda vinda de Cristo, nós ainda seremos igreja militante. Quando Cristo voltar, sim, seremos igreja triunfante, igreja reinante, mas até lá seremos igreja militante. Até a segunda vinda de Cristo, nós estaremos lutando contra a morte e contra o pecado. Depois da segunda vinda já não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais coração pecaminoso, não haverá mais coração maldoso. Depois da segunda vinda de Cristo, nós não olharemos mais para o nosso próximo como alguém inferior a nós, mas amaremos como nunca amamos antes. Portanto, o pecado do homossexualismo, na visão de Deus, não é menor do que o meu e o seu pecado. Devemos lutar a cada dia. E o fato de sermos pecadores não nos deve ou não deve nos reprimir de falar da graça. Há quantas pessoas que lutam contra o pecado e por vezes perdem e têm vergonha de falar ou têm vergonha de condenar o pecado. Nem mesmo os apóstolos eram perfeitos, como vimos aqui. Paulo fala que o bem que ele queria fazer ele não fazia, mas o mal que ele não queria, esse ele fazia. Mas ele pregava com autoridade o evangelho, porque era um pecador arrependido, porque era alguém que lutava contra os desejos do seu próprio coração dia a dia. Esses somos nós. Pessoas que olham para o nosso próximo com amor e respeito, pregando o evangelho da graça, o mesmo evangelho que nos transformou. E Paulo diz: eu sou o pior dos pecadores, e essa deve ser a nossa visão. O pior dos pecadores não é o nosso vizinho, não é o homossexual, somos nós. Devemos olhar para cada um de nós como sendo o pior de todos os pecadores.
Se Deus salvou a mim, Ele pode salvar qualquer outro. Qualquer pessoa é passível da graça de Deus, de ser salvo pela graça de Deus. No pensamento de Deus, o homossexualismo é um pecado. No pensamento de Deus, ele não se difere de qualquer outro pecado. E no pensamento de Deus, o homossexualismo é passível de redenção. Perceba, no final: tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Na igreja de Corinto havia homossexuais arrependidos. Não é porque você aceitou a Cristo que os desejos do seu coração mudam instantaneamente. Não. A grande questão é que quando aceitamos a Cristo, nós não reconhecemos esses desejos como legítimos. Nós reconhecemos que esses desejos são pecaminosos. Um homossexual que se converte a Cristo, ele vai lutar provavelmente durante toda a sua vida contra aquele desejo, contra aquele pecado. É possível que um homossexual se salve? Sim. O texto está nos dizendo: na igreja de Corinto havia homossexuais que se arrependeram do seu pecado e se voltaram para Cristo e foram salvos, foram lavados, foram santificados pela graça de Deus. Hoje, o pensamento no mundo não é que as pessoas devam mudar, que as pessoas devam buscar transformação. Não. É que as pessoas devam se acostumar com aquela situação. Houve algum tempo atrás um projeto de lei que permitia que um homossexual fosse a um psicólogo e pedisse ajuda. E a maneira como a imprensa colocou, a maneira como a sociedade colocou, é como se esse projeto de lei fosse psicólogos saindo no meio da rua, pegando homossexuais a laço, pegando eles à força, para que fizesse neles um processo de cura gay. A maneira como a imprensa colocou foi dessa forma. Mas o projeto de lei permitia que um homossexual chegasse para um psicólogo e pedisse ajuda, caso quisesse mudar de vida. O mundo quer que as pessoas continuem como são. O mundo quer que as pessoas continuem, mesmo que aquele estilo de vida os incomode, mas que eles convivam com o pecado. Com a igreja não é assim. Com Cristo não é assim. Cristo nos aceita. Sim, Ele nos aceita. Como pecadores? Sim, como pecadores. Pela sua graça. No momento em que cremos, nós deixamos de ser pecadores e nos transformamos em pecadores arrependidos. Não existe arrependimentos, ou não existe fé sem arrependimento, e não existe arrependimento sem fé. Há homossexuais que serão salvos? Com certeza. Homossexuais praticantes? Não. Homossexuais que se renderam a Cristo e estão lutando dia a dia, estão lutando contra o próprio coração. Não existe pecado maior do que a graça de Deus. Existe um único pecado sem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. E esse pecado, ele foi proferido num contexto em que Jesus é rejeitado. O pecado contra o Espírito Santo, o único pecado sem perdão, é rejeitar a graça de Deus em Cristo Jesus. Todo pecador que se volta para Cristo em arrependimento e fé, alcança misericórdia. Todo pecador que se volta para Cristo com arrependimento e fé, é recebido nos seus braços. Nós, sociedade, muitas vezes julgamos muito mais as pessoas do que o próprio Deus. Quando Davi foi confrontado com o pecado do orgulho do seu coração,
E Deus disse para ele: escolha o castigo. Davi diz: olha, não caia eu nas mãos dos homens, mas caia eu nas mãos de Deus, porque o Senhor é misericordioso. Certa vez trouxeram uma mulher adúltera até Cristo Jesus. E eles, os fariseus religiosos, queriam condenar tanto a mulher quanto o próprio Cristo. E chegaram diante do Mestre, chegaram diante do nosso Senhor e disseram: Senhor, esta mulher, ou Mestre, esta mulher, porque eles não reconheciam a Jesus como o Senhor, reconheciam apenas como Mestre, e disseram: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, a lei nos diz que nós devemos apedrejá-la. O que o Senhor diz? Se Jesus dissesse: não apedrejem, eles diriam: ele está contra a lei de Moisés, e provavelmente Cristo Jesus também seria apedrejado. Se ele dissesse: apedrejem, eles diriam: onde está a tua mensagem de amor? Onde está a misericórdia que o Senhor prega? Jesus olhou para a multidão e disse: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E todos, um a um, foram se retirando, porque as suas consciências o acusavam de que também eram pecadores. Existem, ou há, dois tipos de pecadores: os que reconhecem e os que não reconhecem, os que se entregaram a Cristo e os que não se entregaram a Cristo. Independentemente de qual seja o seu pecado, Cristo te convida a entregar a sua vida a Ele. Cristo te convida, a palavra de Deus está te convidando, está te convocando a crer em Jesus como seu Senhor e Salvador e entregar a sua vida a Ele. A partir desse momento, o pecado não será retirado de você, a culpa do pecado será retirada, a condenação eterna devido ao pecado será retirada, mas o pecado estará ainda no seu coração e você terá que lutar contra ele dia a dia. Só que nessa luta você não estará sozinho. O Espírito Santo de Deus estará com você. O texto é claro: fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nós não estamos sozinhos na nossa luta contra o pecado. O Espírito Santo está conosco dia a dia, nos convencendo de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo. O Espírito Santo está conosco, nos mostrando o caminho. O Espírito Santo está conosco, nos justificando, nos santificando. Já fomos justificados na cruz, mas a santificação é um processo. Até a vinda de Cristo, ou a segunda vinda de Cristo, nós estamos num processo chamado de santificação. Como disse antes, ora vencemos, ora perdemos. Mas a partir do momento em que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, não estamos mais sozinhos. Temos o auxílio do Espírito Santo conosco. Temos o nosso Mestre Cristo Jesus habitando em nós e nos fortalecendo para a nossa luta diária. Portanto, nesse dia em que o mundo comemora o dia do orgulho LGBTQI e glorifica este pecado, nós como igreja condenamos o pecado, mas amamos as pessoas. Como falei antes, não existe local no mundo, ou não existe religião no mundo que ame e respeite e dê oportunidades aos homossexuais como a religião cristã. E nós, como cristãos, devemos sim reconhecer que é pecado. Devemos reconhecer que o nosso pecado não é mais branco, não é melhor do que o pecado do outro. Na visão de Deus, o homossexualismo é pecado como qualquer outro. Nós não somos melhores do que ninguém, o nosso pecado não é melhor do que ninguém. Mas como igreja nós devemos reconhecer que existe graça, existe perdão para todo pecado, inclusive o homossexualismo, em Cristo Jesus. Todo homossexual que se volta para Cristo, ele recebe graça. Todo homossexual que se volta para Cristo, ele recebe perdão dos seus pecados, através da graça de Deus que está em Cristo.
Curva a sua cabeça, vamos orar. Bondoso Pai, louvamos o Teu nome porque os nossos pecados, eles foram assumidos pelo Senhor Jesus. Ele assumiu a culpa do pecado de cada um de nós que se rendeu a Ele em arrependimento e fé. Nós colocamos, ó Deus, a vida de todos aqueles que nos ouvem através desta mensagem, que o Senhor, ó Deus, esteja trabalhando em seus corações, que aqueles que já aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, que já aceitaram o desafio de lutar dia a dia contra o seu pecado, que eles sejam fortalecidos, ó Deus, pela Tua graça. E aqueles, ó Pai, que estão nos vendo, que ainda não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que eles possam se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo Jesus e receber o perdão e a vida eterna que está em Cristo. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, também, ó Deus, suplicando pela semana que temos adiante de nós, que o Senhor, ó Deus, nos dê graça, que o Senhor nos dê forças para os desafios que enfrentaremos, que o Senhor, ó Deus, abençoe a nossa nação, que o Senhor abençoe, ó Deus, os nossos políticos, os nossos governantes, tanto na esfera federal, estadual e municipal, que o Senhor abençoe, ó Deus, os nossos agentes de saúde, os nossos policiais e todos aqueles que estão na linha de frente do combate à pandemia. Também colocamos diante do Senhor, ó Deus, a saúde econômica do nosso país, que o Senhor, ó Deus, possa abençoar, que o nosso país possa ser próspero e abençoado. Ó Deus, queremos te bendizer também pela vida da Milena, que essa semana completou mais um ano de vida. Pedimos que o Senhor a abençoe, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando o seu desenvolvimento, que ela possa crescer, ó Deus, a cada dia na Tua presença, que os seus pais, ó Deus, possam ter sabedoria do Senhor para criá-la e educá-la no reto caminho. Também, ó Deus, nossa amiga Rosana completou também nessa semana mais um ano de vida. Queremos também interceder pela sua vida, queremos interceder, ó Deus, pela sua família, queremos interceder, ó Deus, pelo projeto que ela desenvolve aqui na nossa cidade. Que o Senhor, ó Deus, possa prosperar o seu trabalho, que o Senhor possa abençoar ricamente, ó Deus, a sua vida, e que ela possa viver muitos e muitos anos, ó Pai, na Tua presença e juntamente com a sua família. Nós intercedemos, ó Deus, também por aqueles que se encontram enfermos. Abençoe, ó Deus, a dona Marilene, que o Senhor derrame graça sobre ela. Ó Pai, te pedimos pela vida da Simone também, que hoje me mandou uma mensagem, temos sempre orado por ela, que o Senhor, ó Deus, derrame graça multiplicada sobre a sua vida. Deus, nós colocamos também a vida da Isabel diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, pela vida do nosso irmão José Augusto, pela vida, ó Deus, da dona Maria, mãe da Cristiane. Estamos também pedindo ao Senhor pela vida do pastor Josué, pela vida do pastor Elisier, enfim, por tantos amigos e irmãos, ó Deus, que estão enfermos e necessitam de um toque especial do Senhor. Ó Pai, sê conosco, dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Estamos finalizando este culto. Louvamos a Deus pela sua vida. Agradecemos a todos que estão conosco nesta noite. Eu não consigo ver aqui quais pessoas ou quantas pessoas estão conosco, ou quais pessoas estão conosco aqui nesta live. Domingo passado minha mãe ligou para dizer que estava nos assistindo. Então, se minha mãe estiver assistindo, benção, mãe. Que Deus esteja abençoando aí a vida de cada um de vocês. Então, nosso desejo e a nossa oração é uma semana abençoada a todos os amados irmãos. Que Deus os abençoe.